Há momentos na vida em que as sombras se alongam, em que um mundo parece silenciar e a própria luz de Deus parece ter se apagado. Chamamos esses momentos de noite escura da alma. É uma frase que ecoou através dos séculos, sussurrada em momentos de dúvida espiritual e cantada em canções de profunda dor. Mas e se essa escuridão não for um sinal da ausência de Deus, mas de sua presença mais próxima? E se o sofrimento mais intenso pudesse se tornar o próprio caminho para a luz mais brilhante? Esta é a história de um homem que não apenas compreendeu essa verdade, como a viveu. Ele foi um poeta cujas palavras transformaram dor em oração, um místico que viu beleza divina no sofrimento humano e um santo que encontrou Deus no silêncio de uma cela de prisão. Seu nome era João da Cruz, e sua história mudará a maneira como você vê sua própria fé, suas próprias lutas e a promessa inquebrável da luz de Deus. Nascido na Espanha do século XVI, em uma época de intenso fervor religioso e de divisão social igualmente intensa, João não nasceu em uma vida de privilégios ou conforto. Ele nasceu Juan de Yepes e Álvares, em uma pequena cidade chamada Fontiveros. Mas a sua não era uma família típica. Eles eram convertidos, descendentes de judeus que foram forçados a se converter ao cristianismo. Aos olhos de muitos, isso era um sinal de vergonha. Em um mundo definido por uma fé católica rigorosa, sua herança os tornava estranhos, vulneráveis à suspeita e ao preconceito. Seu pai, Gonzalo, vinha de uma rica família de comerciantes, mas foi renegado por se casar com uma órfã pobre chamada Catalina. Essa escolha lhes custou tudo. Gonzalo, um homem de status, foi forçado a se tornar tecelão, um ofício que compartilhava com a esposa, apenas para sobreviver. João nasceu nessa luta. A família era tão pobre que seu irmão mais velho, Luís, morreu de desnutrição quando João ainda era criança. Seu pai havia morrido 2 anos antes, deixando sua mãe, Catalina, para enfrentar essa pobreza esmagadora sozinha com seus 2 filhos restantes. Imagine a luta diária, a fome torturante, a preocupação constante, a dor no coração de uma mãe ao enterrar um filho e lutar para manter os outros vivos. Catalina se mudava de cidade em cidade, de Arévalo a Medina del Campo, em busca desesperada de trabalho. Era uma vida de constante movimento, de nunca realmente se sentir parte de algo, de usar as roupas esfarrapadas de um povo marginalizado. Esses primeiros anos foram a primeira noite escura de João. Um período de desolação material e emocional que forjaria nele uma profunda empatia pelo sofrimento alheio e um profundo desapego das coisas deste mundo. No entanto, mesmo em meio a essa desolação, um raio de luz surgiu. Em Medina, João encontrou uma vaga em uma escola para órfãos pobres. Foi lá que ele começou a receber uma educação básica, mas, mais importante, ele encontrou uma maneira de servir. Ele trabalhou em um hospital cuidando de doentes e desamparados. Ele via o rosto de Cristo em cada pessoa que sofria e ajudava. Era uma vida de serviço, uma resposta à sua própria experiência de dor e um passo em direção a um chamado mais elevado. Ele também encontrou os jesuítas, uma ordem recém-formada, a Companhia de Jesus. Era conhecida por sua rigorosa formação intelectual. Com eles, João estudou humanidades, mergulhando em filosofia e teologia. Sua mente, tão aguçada e luminosa quanto sua alma, começou a florescer. Ele era um homem com um passado de mendigo, mãos de trabalhador de hospital e intelecto de estudioso. O cenário estava montado para uma vida de serviço, uma vida de mente e coração. Mas Deus tinha um caminho diferente em mente, um que o levaria dos corredores silenciosos da academia ao limite da resistência humana e de lá à luz gloriosa de uma união divina. Quando João de Yepes tinha 21 anos, ele sentiu um chamado que o conduziu para além da vida de caridade que já praticava no hospital.
Ele entrou para a Ordem Carmelita, uma tradição de monges e freiras devotada à vida contemplativa, e adotou o nome de João de São Matias. Sua mente, já afiada pelos estudos jesuítas, mergulhou nos livros de teologia e filosofia na prestigiada Universidade de Salamanca, uma das grandes instituições de ensino da Europa. João era um estudante brilhante. Ele absorvia o conhecimento com uma sede que só se compara à sua fome por uma vida de maior pureza e santidade. Contudo, em meio às aulas e aos livros, ele se sentia inquieto. A Ordem Carmelita, em sua forma atual, parecia ter perdido um pouco do seu rigor original. Havia regras relaxadas, uma certa complacência que o afastavam da vida de contemplação solitária e silêncio que tanto desejava. Por isso, ele ponderou uma decisão radical: deixar os carmelitas para se juntar à Ordem Cartucha, conhecida por sua disciplina rigorosa e reclusão total. Mas o destino tinha outros planos. Em 1567, João de São Matias encontrou uma mulher que mudaria sua vida e a história de sua ordem para sempre. Ela era uma freira carmelita, uma mística visionária e uma força da natureza, Santa Teresa de Ávila. Teresa estava em uma missão divina. Ela queria reformar a ordem carmelita, levando-a de volta às suas origens, a regra original de 1209, que exigia pobreza total, jejuns rigorosos, silêncio e uma vida de oração e contemplação intensas. Para ela, a ordem precisava de uma renovação, um retorno à pureza de seu carisma. Teresa estava procurando um homem que pudesse liderar a reforma entre os frades, um espírito forte e determinado para enfrentar a enorme oposição que sabia que viria. Ela viu em João não apenas uma mente brilhante, mas uma alma sedenta por Deus, uma alma que já conhecia a dureza da vida e não se curvaria diante de dificuldades. Quando João lhe revelou o seu plano de se juntar aos cartuchos, Teresa o desafiou com uma proposta que ele não poderia recusar. "Não vá", ela disse. "Ajude-me a fundar uma nova comunidade de frades que vivam a regra carmelita com a maior exatidão possível." João aceitou. Ele adiou seus estudos por um ano e, em novembro de 1568, fundou o primeiro mosteiro reformado em Duruelo, em uma casa em ruínas com o frade Antônio de Jesus de Heredia. Foi neste dia que ele mudou seu nome para João da Cruz. Aquele gesto não era apenas uma formalidade, era um ato de profundo simbolismo. Ele estava abraçando a cruz de Cristo, escolhendo um caminho de sacrifício, de autonegação e de reforma. E em um ato que simbolizava a pobreza e a simplicidade que a reforma exigia, ele e os outros frades abandonaram suas sandálias e adotaram o hábito mais simples, ganhando o nome de Carmelitas Descalços. A reforma de Teresa e João não era apenas sobre disciplina, era sobre aprofundar a experiência de fé. Eles acreditavam que a renúncia do conforto e das distrações do mundo era a única maneira de liberar a alma para a união com Deus. Eles buscavam uma intimidade com o divino que o mundo secular e até mesmo a igreja da sua época parecia ter esquecido. A nova comunidade começou a crescer, mas com o crescimento veio o perigo. A reforma não agradou a todos. Os frades e freiras que não haviam aderido ao movimento, os chamados calçados, viam na atitude dos descalços uma afronta, uma crítica implícita à sua própria forma de vida. A tensão começou a se acumular e o conflito logo se tornaria inevitável. João da Cruz, o jovem que havia fugido da pobreza e da marginalização, agora se tornava um líder na linha de frente de uma guerra espiritual, travada não com espadas, mas com ideais e devoção. E ele estava prestes a descobrir que sua maior provação ainda estava por vir. O conflito entre os carmelitas descalços e os calçados explodiu em 1577. O sucesso da reforma de Teresa e João havia se tornado uma ameaça. A nova ordem, com sua adesão radical à pobreza e à oração,
era vista como um desafio direto à autoridade e ao modo de vida dos superiores. Noite após noite, a tensão aumentava, até que a violência e a traição se tornaram inevitáveis. Na noite de 2 de dezembro de 1577, a paz em Ávila foi quebrada. Um grupo de frades calçados, contrários à reforma, invadiu a casa de João. Ele foi arrastado para fora de seu quarto e, em um ato de violência fria e calculada, foi preso. Sua única culpa era a obediência a uma autoridade superior, o núncio papal, que havia aprovado suas ações. Essa prisão não era um castigo, era uma declaração de guerra. João foi levado para o Mosteiro Carmelita de Toledo, o mais importante de Castela, e atirado em uma masmorra. O lugar era uma cela minúscula, com apenas 3 metros de comprimento por 2 de largura, um espaço que mal abrigava seu corpo. Ali, ele foi submetido a um regime de brutalidade inimaginável. As surras com chicote eram semanais, aplicadas em público para humilhá-lo. O isolamento era completo, um silêncio total, que só era quebrado pela dor das chicotadas. A comida era pão e água, com ocasionais restos de peixe salgado. Ele não podia trocar de roupa, o que causou doenças e infestações. A única luz que ele tinha vinha de um pequeno buraco na parede que ligava a sua cela a um corredor. Ele tinha que subir em um banco para ler seu breviário. Mas na maior parte do tempo, a masmorra era uma escuridão total. Era de fato uma noite. Não apenas uma noite física, mas uma profunda e completa noite escura da alma. Nesse abismo de sofrimento físico e espiritual, a fé de João foi posta à prova. Ele não tinha mais os conselhos de sua amiga Teresa, não tinha a luz do dia, não tinha as palavras de louvor de seus seguidores. Ele estava nu e vulnerável, despojado de tudo o que o mundo considerava importante. Mas foi nessa ausência total que ele encontrou uma intimidade com Deus que nunca havia conhecido antes. Foi na escuridão daquela cela que ele escreveu sua obra-prima. Com um pedaço de papel fornecido por um dos frades que o vigiava, ele começou a escrever os versos que se tornariam o famoso poema Cântico Espiritual. Mais tarde, ele escreveria o tratado teológico que daria nome à sua experiência, A Noite Escura da Alma. Para João da Cruz, a escuridão não era o fim, era o meio. Ela representava a purificação da alma, um processo doloroso onde Deus remove todo o apego e toda a distração que nos impede de amá-lo de verdade. A dor das surras, a fome, o isolamento, tudo isso era a mão de Deus purificando o seu espírito, queimando tudo que era impuro, como um ourives purifica o ouro no fogo. João percebeu que a verdadeira união com Deus não vem de êxtases ou de sentimentos de felicidade espiritual. Ela vem de um amor puro e desinteressado, um amor que permanece firme, mesmo quando a luz desaparece e Deus parece ter se calado. João da Cruz não apenas suportou sua noite escura, ele a abraçou. Ele a viu como um presente, a oportunidade de ser como o próprio Cristo na cruz. A sua experiência de dor se tornou sua maior lição e a fonte de sua poesia mais bela. Mas a história de João não termina na escuridão. O milagre de sua sobrevivência e a promessa de sua obra ainda precisavam se manifestar ao mundo. Depois de 9 meses de tormento, a fé de João da Cruz foi recompensada com um milagre de liberdade. Em 15 de agosto de 1578, a escuridão da masmorra se abriu para ele. Ele conseguiu soltar as dobradiças da porta de sua cela minúscula, rastejou para o corredor e, encontrando uma pequena janela, conseguiu escapar. Ele foi levado para a segurança de um convento das Irmãs de Santa Teresa e depois para um hospital para se recuperar das dores e feridas que a prisão infligira. Mas a fuga de João não foi um fim, foi um novo começo. Ele não se recolheu, ele se lançou de volta na missão. O ano de 1580 foi um divisor de águas. O Papa Gregório XIII assinou um decreto que formalmente autorizava a separação dos carmelitas descalços, dando-lhes status de uma ordem própria. João da Cruz foi uma peça-chave nesta nova fase,
ajudando a escrever a primeira Constituição da Ordem e a estabelecer novas casas e escolas por toda a Espanha. Ele viajou incansavelmente, atuando como vigário provincial, visitando mosteiros e consolando almas. Sua vida agora era uma combinação do ativismo prático de um reformador e da profunda contemplação de um místico. Mesmo com a saúde frágil, ele fundou 7 novas casas, viajando milhares de quilômetros. Sua missão era clara: continuar a obra de Teresa de Ávila, mas também espalhar a sabedoria que havia sido forjada na masmorra de Toledo. Ele escreveu incansavelmente, detalhando o caminho da união com Deus. Além de A Noite Escura da Alma, ele nos deu A Subida do Monte Carmelo, um guia prático para a purificação da alma, e A Chama Viva do Amor, que descreve a união mística com Deus de uma forma tão apaixonada que parece que a própria alma está em chamas. Seus escritos, tão belos quanto profundos, fizeram dele não apenas um santo, mas um dos maiores poetas da língua espanhola. Mas a perseguição não tinha terminado. Em 1590, depois de uma disputa com o novo superior, ele foi demitido de sua função e enviado para um mosteiro isolado. Aquele homem que havia fugido da prisão foi mais uma vez rejeitado por seus próprios irmãos. Doente e debilitado, ele morreu em 14 de dezembro de 1591, aos 49 anos. A ironia do destino é que, embora seus contemporâneos pudessem aprisionar e isolar seu corpo, não podiam silenciar sua voz. Ele foi canonizado em 1726, mas seu verdadeiro legado é a forma como sua mensagem continua a ressoar ao longo dos séculos. A Noite Escura da Alma não é apenas um conceito para teólogos, é uma experiência humana, e sua obra se tornou um farol para artistas, pensadores e crentes de todas as épocas. O famoso pintor espanhol Salvador Dalí ficou tão fascinado pelo desenho do Cristo crucificado de João da Cruz que o usou como base para sua obra-prima, Cristo de São João da Cruz. O filósofo Jacques Maritain e o teólogo Hans Urs von Balthasar usaram seus escritos para aprofundar a fé. O Papa São João Paulo II fez de sua mística o tema de sua tese de doutorado. E a influência de João da Cruz não parou nas artes e na academia. A cantora canadense Lorena McKennitt transformou o poema A Noite Escura da Alma numa melodia assombrosa. A banda de rock alternativo Spaco Ross deu o nome de sua obra a um álbum. E, surpreendentemente, até mesmo no Brasil, a música Água Viva de Raul Seixas e Paulo Coelho foi inspirada em um de seus poemas. Isso nos mostra uma verdade incrível. A mensagem de São João da Cruz não é apenas para uma época ou para um povo. A dor, a busca e a união com Deus são universais. E foi na sua noite escura que ele encontrou a luz que ainda ilumina o caminho de milhões. Mas qual é de fato a mensagem final que ele quer nos deixar? A história de São João da Cruz não é só um relato de superação e persistência. Ela funciona como um guia para a nossa alma, uma luz de esperança para todos nós. Ele nos mostra que a vida de fé não é um caminho livre de dificuldades, mas uma estrada cheia de desafios e que muitas das maiores provações parecem mais solitárias. A noite escura da alma, como João nos ensinou, não é uma punição, é um processo de limpeza interior. Imagine um ourives que precisa derreter o ouro no fogo mais intenso para eliminar todas as impurezas e deixar o metal puro. O fogo pode ser doloroso e assustador, mas é essencial para que o ouro brilhe com toda a sua beleza. Da mesma forma, nossa fé muitas vezes está carregada de impurezas. Amamos a Deus, sim, mas também gostamos do sentimento de estar perto dele, do êxtase de uma oração atendida, do conforto de uma devoção forte. Nossa fé pode estar misturada com a busca por recompensas espirituais ou pelo bem-estar emocional. E isso não representa um amor verdadeiro e puro. A noite escura é como o fogo do ourives. Deus, por seu amor infinito, permite que a luz e o conforto desapareçam. A oração fica difícil, a sensação de sua presença desaparece e a alma se sente abandonada. É nesse momento de silêncio e solidão que nossa fé é colocada à prova. Perguntamos se amamos a Deus pelo que Ele é de verdade ou pelo que Ele nos oferece. A dor da noite escura
nos purifica de tudo que não representa um amor sincero e desinteressado. Ela nos leva a um ponto em que o único motivo para seguir em frente é uma vontade pura, um amor que não depende de recompensas ou emoções para continuar firme. São João da Cruz, na sua prisão escura, não tinha nada, nem luz, nem liberdade, nem conforto, nem certeza de que Deus estava ao seu lado. Mas foi exatamente ali, na escuridão mais profunda, que ele se tornou um com o amor que o purificava. Sua fé foi transformada. Deixou de ser apenas algo que ele sentia para se tornar quem ele realmente era. Esta é a mensagem final de João da Cruz para todos nós hoje. Se você está passando por um momento de dúvida, se sua vida de oração parece estar mais difícil, ou se Deus parece estar em silêncio, não perca a esperança. Às vezes a escuridão é um sinal de que você está no caminho certo. Pode ser que Deus esteja agindo em você de uma maneira mais profunda do que você consegue imaginar. A luz de Deus nunca se apaga, mesmo quando nossos olhos não conseguem enxergá-la. E João da Cruz nos lembra que, ao final dessa noite escura, nossa alma se encontrará com seu amor, transformada e purificada, pronta para uma união que é mais forte e mais pura do que qualquer outra. No coração da noite mais escura, a verdadeira fé brilha ainda mais intensamente. E é com a beleza de suas próprias palavras que o deixamos com esta reflexão, no poema que narra essa trajetória. Noche oscura. Canciones del alma que se goza de haber llegado al alto estado de la perfección, que es la unión con Dios, por el camino de la negación espiritual. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala disfrazada. Oh dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía, sino la que en el corazón ardía. Aquesta me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh noche que guiaste, oh noche amable más que la alborada, oh noche que juntaste, amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventalle de cedros aire daba. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quedéme, y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado. Que a história de João da Cruz toque seu coração e acenda uma nova esperança em sua caminhada de fé. Convidamos você a se juntar à nossa comunidade. Inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo. Faça parte do Portal do Milagre. Que Deus o abençoe!